Bom, meu amigo, já que você chegou até aqui, já conhece bem todas as peças do sistema, já conhece a função, entende o que cada uma delas faz e como ela deve trabalhar, agora nós vamos para a máquina totalmente montada. Essa bancada didática que você está vendo é uma bancada que nós usamos aqui nos treinamentos presenciais. Aqui eu tenho um circuito totalmente montado, circuito frigorífico, ciclo básico de refrigeração e todos os componentes em pleno funcionamento. Isso aqui é um equipamento completo que funciona numa bancada através de energia 220 volts trifásico. Aqui eu tenho toda a parte elétrica dela, aqui sofreu um pequeno dano, mas eu tenho toda a parte elétrica dela e todos os simuladores. Agora nessa aula nós vamos falar sobre a linha de vapor e a máquina é construída da seguinte maneira. E agora que eu quero que você entenda muito bem como funciona. O compressor sempre vai estar fixado ao bloco do motor através de um suporte ou no próprio bloco. Mineiro, como que eu tiro o compressor? Cada montadora você vai retirar o compressor de uma maneira diferente. Alguns veículos é muito melhor e mais fácil você desmontar partes do carro para chegar até o compressor. Você viu que existem vários modelos de compressor. Esse aqui, por exemplo, é um 7H15 8 orelhas. Por que orelhas? A fixação dele é feita por orelhas desta maneira. Eu tenho esse mesmo modelo de compressor de parafuso passante. O parafuso atravessa a carcaça do compressor e fixa no bloco do motor. Cada montadora tem uma maneira de fixar o seu compressor ao conjunto de motor. Então isso é importante a gente entender. O compressor, estando alocado no bloco do motor, você tem a linha de vapor. Ambas são linhas de vapor. Linha de descarga, linha de sucção. Via de regra, se você olhar a traseira do compressor, você vai notar que está escrito aqui, ó, sucção, descarga. A linha de descarga é a linha de alta pressão. Lembra que eu te falei que o compressor é construído para deslocar apenas e tão somente fluido na fase vapor? Pois bem, ele succiona o fluido vapor, que vem do evaporador, e comprime esse fluido vapor. Lembra o que é comprimir, né? Elevar pressão e temperatura de trabalho. No caso desta máquina, a linha de descarga sai por esta mangueira, eu tenho um ponto de leitura aqui, ela sai por essa mangueira, dá a volta aqui, ó, entra neste cano e vai subir para o condensador, olha aqui, ó, entra em cima no condensador. O condensador recebe esse fluido na fase vapor, faz com que ele vá circulando. Este condensador, meu guerreiro, é um condensador de fluxo paralelo brasado. Então ele trabalha por galerias, você se lembra disso, né? Então ele passa o fluido para o lado de cá, desce, passa para cá, desce, passa para lá e desce no final. Vai sair por esta linha aqui. A linha de vapor de descarga inicia-se no compressor, no ponto de alta pressão e temperatura, comprimindo esse fluido e levando ele aqui para o nosso condensador. Então eu quero que você visualize o seguinte, você olhou a mangueira de alta pressão, esta mangueira aqui, olhou a mangueira de alta pressão, é a linha de descarga, sai do compressor e entra na parte de cima do condensador. O fluido neste trajeto está na fase 100% vapor superaquecido, alta pressão, alta temperatura. Evidentemente que por ser uma bancada didática, existem alguns componentes nela que não existem nas máquinas tradicionais. Isso, por exemplo, é um visor de líquido. Isso é para a gente verificar a fase física do fluido em trabalho. Este componente não existe no automotivo. Na realidade, o visor de líquido que nós temos encontra-se no filtro secador aqui em cima. Então aqui em cima é o visorzinho de líquido para você ter ideia de como esse fluido está, em que fase ele está. Vamos lá que aqui é linha de vapor. Linha de alta pressão, fase vapor. Pressão elevada, temperatura elevada, jogou esse fluido para o condensador, condensador permite o resfriamento do fluido e assim ele vai convertendo a sua fase. Converteu a fase, ele passou de vapor para líquido, acabou a linha de vapor aqui, desta parte de alta pressão. Da mesma maneira, acontece no nosso evaporador. O evaporador está aqui, então ele faz com que o fluido aqueça, receba calor do ar que está sendo deslocado, vai aquecendo esse fluido
e ele volta a ser vapor novamente. O compressor succiona esse fluido pela linha de baixa pressão e traz esse fluido aqui para esta mangueira. Nesta linha, o fluido também está na fase vapor, porém em baixa pressão e baixa temperatura, mas é fluido vapor do mesmo jeito. Ele foi convertido de líquido para vapor dentro do nosso evaporador. Então, quando ele retorna para o compressor, ele retorna pela linha de vapor de baixa pressão e baixa temperatura. Perfeito? Olha que bacana. Essa é a linha de vapor da máquina. Vapor em baixa pressão, succionando pelo compressor, entrando pela mangueira de sucção. Está determinado aqui na própria carcaça do compressor. Está descrito sucção. A linha de descarga, alta pressão e alta temperatura, também está descrito descarga. Alguns compressores podem vir apenas o S e apenas o D. D de descarga, S de sucção. Outra maneira fácil de você identificar as linhas é pelo diâmetro ou tamanho das porcas. O diâmetro da conexão ou o tamanho das porcas. Quando estiver conectado no compressor o cano mais fino ou a porca menor, você tem a linha de descarga, linha de alta pressão. Aqui o fluido está super quente e numa pressão bem elevada. Afinal de contas, ele acabou de sair do cabeçote do compressor, ele acabou de ser comprimido, por isso linha de descarga. Vai descarregar o fluido aqui na entrada do nosso condensador e esse fluido segue resfriando, 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 até que aconteça a conversão total de fase, que ele deixe de ser vapor e passe para a fase líquida. Por isso, linha de descarga. Quando você tiver, olha que susto que eu levei, você viu, rapaz? E quando você tiver aqui a mangueira ou tubo mais grosso ou porca maior, você tem a linha de sucção. É nesta linha onde o fluido está na fase vapor, porém em baixa pressão e baixa temperatura, sendo succionado pelo compressor para ser comprimido novamente. Então aqui no compressor sempre você terá linha de vapor, nunca, em hipótese alguma, linha de líquido, mesmo porque os compressores não foram projetados para comprimir ou succionar fluido na fase líquida. Então ele comprime vapor em alta pressão, succiona vapor em baixa pressão. E temperatura, e é importante a gente lembrar isso, pressão e temperatura andam juntos no ponto de informação. Poxa, mineiro, o que é meu ponto de informação? É onde você conecta o seu manifold, onde você pluga o seu engate rápido. Vai lhe gerar uma pressão manométrica aqui onde seu manifold está engatado. E essa pressão manométrica é a referência que você vai utilizar para diagnóstico e entender se essa máquina está funcionando perfeitamente bem. Tranquilinho, meu companheiro? Olha que legal, né, rapaz? Então tá aqui, ó. Voltando. Linha de vapor sempre será no compressor, porém o compressor temos a linha de vapor em baixa pressão e temperatura, alta pressão e temperatura, linha de descarga, linha de sucção. Quando você engatar o seu manifold, sempre você terá os engates de diferentes diâmetros. Olha que bacana. Vamos mostrar aqui, ó. O de alta pressão sempre vai ser o engate mais grosso, ou maior, se você achar melhor chamar assim. E o de sucção sempre será o engate menor, ou mais fino, se ficar mais fácil o seu entendimento. Se você olhar no plano aqui da imagem, os dois engates, é nítida a diferença de tamanho, ou bitola, ou diâmetro. Sucção, o menor. Descarga, o maior. Sucção, mais fino. Descarga, mais grosso. No engate rápido do seu manifold não tem como errar. O de sucção é o azul e o de descarga é o vermelho. Alta pressão, perigo, vermelho. Baixa pressão, não existe perigo, apenas cuidado. Por isso que é o azul. E isso determina como a sua máquina deve trabalhar. Outro ponto muito importante, nunca deixe as máquinas sem a tampinha. Essa tampinha não tem função de vedar ou segurar o fluido refrigerante dentro da máquina. O que vai vedar ou segurar o fluido é um núcleo Schreider que encontra-se lá dentro. Esse núcleo existe de diversos tamanhos, diversos diâmetros, mas é ele quem mantém o fluido lá dentro. A tampinha ela é apenas um guarda-pó, nada mais do que um guarda-pó.
para evitar a entrada de sujeira indesejável dentro do núcleo Schreider, que possa provocar o travamento desse núcleo aberto. Quando ele trava aberto, todo o fluido que está dentro da máquina se perde, vai embora. Então nunca esqueça, terminou o seu trabalho, devolva as tampinhas guarda-pó, para que não entre sujeira e você não perca o fluido refrigerante que está dentro da máquina. A parte de linha de vapor ficou clara, né? Nós temos no compressor linha de vapor em alta pressão e alta temperatura, denominação descarga. Baixa pressão e baixa temperatura, denominação sucção, ou linha de retorno. Sempre no compressor haverá fluido na fase vapor trabalhando, sempre. Via de regra nunca vai mudar. E se mudar, se houver fluido líquido retornando para o compressor, ele vai quebrar. Tanto que ele succionaria e comprimiria o líquido. Então você quebra todo o conjunto de cabeçote do seu compressor. Via de regra, trabalho perfeito, linha de vapor. Descarga, alta pressão, sucção, baixa pressão. Se você entendeu direitinho, precisar voltar ao vídeo, volte. Esse entendimento é importantíssimo para você. Se você entendeu direitinho, vem comigo para a próxima aula.